Três pilotos de caça ucranianos morrem durante o treinamento a oeste da capital Kiev. Acompanhe esse vídeo até o final e eu vou fazer algumas considerações a respeito desse triste acidente. Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência, sou Paulo Pittencourt e vou fazer alguns comentários a respeito da notícia divulgada recentemente a respeito da morte de 3 pilotos de caça ucranianos que estavam em treinamento no oeste do país, vitimando inclusive o experiente piloto Andrei Peskov, acho que é assim que se pronuncia, que era considerado ali o Top Gun ucraniano, o grande garoto propaganda da chegada dos tais 60 F-16 à Ucrânia. Para quem acompanha aqui o Modernidade e Ciência, sabe que eu já fiz outros vídeos a respeito do conflito e, para deixar bastante claro, não se trata de ter uma torcida aqui. Eu sempre tenho feito as análises do ponto de vista daquilo que eu conheço tanto da aviação como nas ciências sociais, da mídia destruindo realmente a Ucrânia. A mídia, a OTAN, os Estados Unidos, numa guerra que eles realmente, materialmente e humanamente, não conseguiriam suportar o rolo compressor russo, que tem uma experiência de atacar, retroceder, depois atacar novamente. Eles já colocaram mais de 2 milhões de minas naqueles campos em que eles avançaram e depois recuaram. E não é realmente a questão do material que você envia para a Ucrânia que vai ser, porque a imprensa americana adora usar aqueles termos, são aqueles rótulos que a grande mídia usa, como, por exemplo, game changer. Então, mandar os Leopards era um game changer. Mandar aqueles módulos de defesa antiaérea, game changer. E o F-16, game changer. Nós temos que ver que nesse meio tem muita corrupção, muitos senhores da guerra vendendo equipamentos de mais de 40 anos para a Ucrânia, porque tudo isso vai ser colocado na conta. Nesse primeiro momento estou enviando, mas depois vai ser cobrado na conta dos países que estão cedendo os aviões que pertencem à OTAN. Eles vão precisar repor, como a própria Alemanha, ao enviar os tanques Leopard, já está negociando com Israel a compra dos Merkava, que são os blindados israelenses, porque ela tem que manter, uma vez que ela é participante da OTAN, cada um tem sua cota. Então aqueles que cederem os equipamentos vão ter que repor isso, e aí os senhores da guerra vão ficar muito felizes, porque vão faturar em cima disso. Voltando à questão do trágico acidente. A própria Força Aérea Ucraniana divulgou que se tratava de aviões de treinamento L-39. Então acho que, antes de mais nada, é interessante fazer um parênteses para explicar que tipo de avião é esse. Esse é um avião chamado biplace, exatamente de 2 lugares, porque é um avião de treinamento básico de jato. Ele foi projetado e construído na antiga Tchecoslováquia. Foi realmente um grande produtor de aeronaves, e essa empresa, ela colocava, fabricante de aviões, todos os projetos tinham o L, né, da empresa, e um número de código. Tá? Eu mesmo, no meu curso de piloto de planador, usei os Blanick L13 dessa mesma empresa, né? Eles gostavam de colocar o L. Então esse jato, o L-39, começou a ser produzido em 1967 e parou a sua produção com várias melhorias ali no final dos anos 90. A Ucrânia utiliza esses aviões como aviões de treinamento básico. Então, sem dúvida que esses pilotos, eles estavam tendo o seu treinamento básico como piloto de caça. O Andrei, ele já atuava como piloto desde 2011, voava, por exemplo, MiG-29 e outros aviões
bastante sofisticados. Como foram 3 que se vitimaram e eles confirmam que foi uma colisão em voo, é bem provável que um desses aviões estivesse sendo pilotado apenas por uma pessoa, por um piloto, e aquele que estava recebendo a instrução estava no outro modelo, porque esse modelo tem, você pode voar solo, né, mas pode, né, voar na maior parte do tempo com os 2 pilotos, e aquele que está te dando instrução está junto ali com você. Então, se eu fosse aqui chutar, eu diria que o Andrei poderia estar no avião como piloto solo, simulando uma operação de dogfight, como a gente diz, que é uma simulação de caça, procurando enquadrar um avião inimigo para conseguir fazer travar o alvo e disparar, e um colega treinador junto com aquele instrutando estava no outro avião e combinando ali como que seria uma manobra furtiva. E esse tipo de manobra, você está sempre muito próximo, tentando chegar numa abordagem. O ângulo, muitas vezes, de visão que você tem, ele é limitado, né? O piloto, ele tem uma certa limitação, porque no combate próximo, você não é como atingir um avião que está a 80 quilômetros de distância, que você trava aquilo no radar, no controle de tiro, e aí dispara um míssil, né, que vai fazer o serviço para você a 80 quilômetros, por exemplo, de distância. Num combate ali, dogfight, a questão da visualização, quem está por cima, quem está por baixo, quem está atrás, mas isso num combate real. Num treinamento, você se coloca realmente no risco, porque aquele que, uma das técnicas para instruir alguém em voo, você precisa deixar ele errar. Você vai colocá-lo ali e ele vai cometer ali seus erros e você vai corrigir. Agora, onde que eu quero chegar? O Andrei, ele deu várias entrevistas aí nos últimos meses. Como eu falei, era o grande garoto propaganda, porque a Ucrânia está num momento que ela tem que manter esse lado lúdico, com qualquer pessoa que possa dar um mínimo de esperança. Né? Só que realmente eles estão uma grande armadilha. E infelizmente, pessoas tão determinadas assim como esse piloto, é claro que ele não podia se furtar de defender o país dele, né, no limite. Agora, isso de novo é colocar uma responsabilidade sobre os ombros, na minha visão, né, de um piloto que está acima das condições dele resolver. Quer dizer, como é que ele vai conseguir treinar numa situação como essa, quando já se sabe em várias forças aéreas do mundo, mesmo na Força Aérea Brasileira, muitos treinamentos reais se fazia ali, reais quando eu digo usando um avião, a tripulação, acabavam em desastre. E hoje as forças aéreas mais modernas, 80% do tempo de treinamento você gasta no solo, com simuladores de voo, com teoria, e depois você ainda faz algum teste real. Mas se perdia mais pilotos, uma vez eu conversando com um piloto de caça da FAB, ele disse: olha, nós paramos de executar certos tipos de treinamento com um avião antigo, o T-37, porque mais havia acidentes treinando aquele entrada em parafuso não provocado, né, do que em situações reais em que o cara conseguia ejetar e sair. Então nós chegamos à conclusão de que era melhor não levar esse tipo de treinamento, colocando as pessoas de fato num risco. Mas isso chegou à conclusão depois de
de várias fatalidades. Você não... Então, mesmo na Segunda Guerra, a superioridade aérea que os aliados passaram a ter a partir de um certo momento, e com a chegada de grandes bombardeiros, se vocês pesquisarem, vocês vão ver isso. Os americanos inicialmente disseram assim, não, a gente faz bombardeios aí diurnos, e os ingleses e outros fazem os bombardeios noturnos. Eles começaram a ter tantas perdas dos B-17, por exemplo, e ele tinha sido projetado e dizer, não, a fortaleza voadora, não tem problema. Não, mas eles eram abatidos, quer dizer, as perdas eram insustentáveis para você manter diariamente voos chegando, né, ao território, decolando da Inglaterra, ainda Europa ocupada, chegando, por exemplo, na Alemanha e retornando, se vocês estudarem. E aí o comando aéreo americano teve que rever isso. Por exemplo, vamos parar de fazer bombardeios diurnos sobre a Alemanha, porque as perdas são, né, inadmissíveis. Então, eu estou usando esse exemplo porque é um desespero. É um desespero. Vejam que a Ucrânia só conseguiu ter 6 pilotos e tem uma fluência tão grande de inglês que estão atualmente na Inglaterra passando por uma imersão no inglês da aviônica do F-16, que eles não conhecem o jargão, os comandos. Uma coisa é saber falar inglês para se comunicar com as pessoas no coloquial. Outra coisa é o inglês técnico. Então, isso. O Andrei, ele não foi escolhido desses 6, apesar da experiência dele. Então, provavelmente, a proficiência dele em inglês não é tanto quanto fosse dos outros 6. A Ucrânia já havia afirmado que existe uma série de outros pilotos, os outros 20, talvez eles estivessem nesse grupo, que estão tendo aulas de inglês para prepará-los para uma segunda turma, digamos assim. E já se sabe que a primeira turma só entraria em combate no segundo semestre de 2024. Agora, esse acidente coloca realmente mais uma sombra sobre essa ideia, porque a Ursula von der Leyen, o Stoltenberg da OTAN, o Biden, não são eles, não estão mandando o filho deles para a Ucrânia para lutar. Então, para eles, dizer, não, o F-16 muito bem-vindo, oh, bacana, hein? O avião que tem 40 anos, põe eles lá para voar, põe os garotos lá para voar e tal. Não é assim. É uma tecnologia, mesmo porque eles têm que aprender a lutar com um avião numa concepção, se ele for treinado pelos instrutores da OTAN, eles vão ser treinados para aprender a combater no molde da OTAN. Então, mesmo um piloto ucraniano experiente, ele foi treinado a combater no molde russo. Ele usava esses aviões da antiga União Soviética. Então, toda a força aérea ucraniana, toda a doutrina, chamada doutrina aérea, não foi baseada nas técnicas da OTAN, né? Foi baseado nas técnicas soviéticas. Agora você vai usar um avião ocidental e você vai ter que aprender a usar. Isso tem a doutrina aeronáutica é muito importante, né? É toda uma questão de parâmetros. Não tem o que é certo, o que é errado, é o que dá mais certo, né, num certo momento. Mas você tem que seguir uma doutrina. Você não pode simplesmente numa ação de combate, não, eu vou lá, estou aqui, tá, tenho munição, tenho combustível, ou vou escolher. Não, não. A formação da esquadrilha, como que se engaja no combate, quem dá proteção para quem. Tudo isso faz parte de toda uma discussão que vem de uma doutrina que é passada para o piloto ali, que está aprendendo, e é diferente. Vejam a artilharia russa. Ela é totalmente diferente da artilharia ocidental. Totalmente. A forma de uso da artilharia russa é uma coisa esmagadora, que é desde a época do Napoleão. O número de obuses que eles colocam numa certa região, a forma que eles usam a artilharia é diferente da doutrina ocidental, que era mais na mobilidade, de avançar o terreno. Não, não. O russo é uma coisa mais estática e de alta intensidade, é uma coisa de atrito por saturação. Então, estou dando esse exemplo da artilharia, mas
poderia ser usado também para aviação. Então, o que eu vejo aqui, chegando aqui para o final do vídeo, esse incidente é a prova de que estão acelerando as coisas para além das possibilidades humanas. Não é simplesmente uma canetada lá de Bruxelas, enviando tantos aviões e tal. Não é assim. São equipamentos altamente sofisticados, que exigem um longo tempo de, de sensibilidade para uso desses equipamentos, além de uma carga teórica de ensinamento. O cara tem que se habituar. Né? O cara tem que se habituar àquilo com treinamento. O que é, se vocês pesquisarem canais militares e fontes que não estão ligadas aí à grande mídia, você não vai ter a verdade pela grande mídia. A grande mídia é o que o governo americano pedir para as empresas ali de grande mídia americana divulgarem, o que fizeram no Vietnã, eles vão falar. É o que aconteceu com os tanques franceses, aquela sucata de 50 anos de idade, que próprios militares ucranianos dizem assim, olha, vocês estão mandando os caras para a morte. A blindagem deles é tão fina que nós tivemos casos, eu vi semanas atrás o relato de um militar ucraniano, dizendo assim, não dá para usar essa sucata. Caiu um obus perto, não chegou nem a ser um impacto direto, mas os fragmentos do obus penetraram na blindagem e mataram os ocupantes. Então realmente é um grande serviço que nós tivemos aí com a OTAN, tal, insuflando, vocês lembram todo aquele período? Eu não estou defendendo aqui a ação da Rússia, mas numa análise fria, considerando ali naquele final de 2021 para 2022, a Rússia deu vários sinais, falou assim, eu não vou abrir mão, essas regiões fizeram plebiscito, eu vou entrar. Não, você pode discutir tudo errado. E já tem toda uma coisa que estava ali em suspense desde 2014, quando se comprometeram a assinar o acordo com a Rússia e tal, daquela região lá da Crimeia, e isso não foi feito. Quer dizer, foram cozinhando, o tempo foi passando, eles foram insuflando cada vez mais a população pró-Europa. Até que chegou um momento que o russo falou assim, já que é assim, então eu vou entrar em campo. Ele avisou, botou todo aquele pessoal na fronteira, aquele negócio todo. Então, assim, é uma ilusão muito grande que o russo não blefa. O russo não joga poker. Então, na visão americana, do cowboy americano, ele está o tempo todo blefando. Quantas balas ele tinha no Colt 45, no jogo propriamente coisa. Isso não é. Isso é quem estudar, né, toda a questão militar russa, não é do blefe. Ele simplesmente, quando ele se sente ameaçado e tal, ele realmente é um jogo de xadrez. Se você botou a peça aqui, você está querendo me cercar aqui, a minha peça é essa, essa, essa. Não tem blefe. Então, foi um grande erro de avaliação. Não, porque aqui a OTAN vai estar apoiando, você vai com medidas econômicas, medidas disso, medidas disso. Eles já tinham se preparado. Cadê o SWIFT? O SWIFT não ia fazer falta para a Rússia. E o petróleo? Vamos boicotar o petróleo? O petróleo russo ainda chega na Europa hoje via Índia, né? Refinado na Índia e chega na Europa. Aí da Europa se parasse de comprar óleo diesel, né, da Índia. Né? Agora, quem realmente foi massacrado é o povo da Ucrânia, que se estima que já perdeu 1% da população. Então, agradeço se você assistiu o vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui no Modernidade Ciência e apoie o canal. Acione o sininho para receber os próximos vídeos.